Salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, hoje tem Vasco, hoje é dia de Vascão. Vamos falar aí um pouco sobre essa partida, o que esperar desse jogo e também a provável escalação do Vascão. E também uma notícia quentinha aí que está saindo do forno agora. O Marrone pode estar aí de malas prontas para a Europa. Bom pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vai fortalecer demais aqui o nosso canal, a gente está em busca de 50 mil, se inscreve aí, muito obrigado a todos os nossos inscritos aqui no canal. Também peço para você ativar o sininho aqui das nossas notificações, para você receber todos os vídeos e notícias do nosso Vascão. Lembrando aí que no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui, fica aí até o final para você conferir. Bom meus amigos, hoje o Vasco enfrentará o Goiás às 7h30 da noite em São Januário. O jogo terá transmissão somente do Premier ou Pay-Per-View. O Vasco busca aí se reabilitar em São Januário. Já não vence alguns jogos em São Januário e busca essa vitória aí para dar uma tranquilizada no torcedor que vai todos os jogos do Vasco em São Januário e tá vendo o time somente perder aí para os adversários. O Vasco precisa ganhar esse jogo para dar uma moralzinha a mais, para subir mais uma posição na tabela. Ontem o Bahia empatou com o Palmeiras e isso pode ter facilitado a vida do Vasco para conseguir ainda mais uma posição e chegar na 9ª colocação no Brasileiro. Seria ótimo aí para os cofres do clube terminar o ano, quem sabe aí na 9ª ou 8ª colocação. Vamos torcer para que o Vasco entre bem, entre concentrado, porque o Vasco é aquela coisa, o jogo que você menos espera do Vasco é o jogo que ele mais entrega futebol. O jogo que você mais espera do Vasco é o jogo que ele não joga. Infelizmente isso aconteceu em vários jogos em São Januário. Torcemos para que isso não aconteça contra o Goiás. O Goiás vai ter desfalques e o principal jogador, o Michael, não entrará em campo, cara. Isso já é um grande reforço para o Vasco, pro Vasco, né? Porque o jogador é um craque aí de bola e sem dúvida nenhuma o ano que vem estará aí em times grandes do futebol brasileiro. E ele não jogando, o Goiás com certeza entra muito mais fraco no jogo de hoje. E o Vasco tem que aproveitar essas situações. Infelizmente também não vamos ter aí o Iago Pikachu e o Leandro Castan mais uma vez, pela 3ª partida seguida, está fora do jogo contra o Goiás. O Iago Pikachu foi suspenso aí pelo 3º cartão amarelo e cumpre suspensão nesse jogo de hoje. E o provável time do Vasco deverá ser Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques e Ricardo Graça. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Ali no meio, Richard, o Raul e o Fred Guarim. Agora tem uma dúvida, se o Ribamar vai começar jogando no ataque ou se o Marco Júnior vai entrar aí como 4º homem no meio campo. Talvez o Vasco entre com 3 atacantes, com o Ribamar, o Rossi e também o Marrone. Essa será talvez a possível escalação do Vasco para a partida de hoje. E são essenciais esses 3 pontos para o Vasco já livrar de vez matematicamente do rebaixamento, que já chega a 46 pontos e já corta já aquela margem ali de 45 pontos e não corre mais risco nenhum e não tem mais motivo nenhum para a mídia falar que o Vasco vai ser rebaixado, que o Vasco isso, que o Vasco aquilo, entende? O Vasco vai dar um salto aí na tabela, porque o Luxemburgo pegou o time em último lugar e podemos aí já estar em 9º lugar no final dessa rodada. Bom pessoal, surgiu a notícia agora pela manhã, fresquinha, de que o Marrone estaria sendo negociado com o Mônaco da França. O jornalista francês, que eu não me recordo o nome agora, disse aí que o Marrone estaria sendo negociado. Pode ser que pinte aí essa negociação em 2020. O jogador vem fazendo boas partidas aí com a camisa do Vasco, finalmente, porque ele estava muito mal, se recuperou após a saída do Thales Magno para a seleção sub-17 e ele meio que tomou conta ali do ataque. E possivelmente deve ter chamado a atenção do Mônaco, que deseja, a princípio, segundo esse jornalista, a sua contratação. O jogador vem fazendo um bom campeonato brasileiro a nível do Vasco, né? Porque o Vasco não tem um grande elenco, mas o jogador se destacou aí e possivelmente atraiu aí
a atenção do Mônaco e quem sabe até mesmo de outros clubes da Europa. No meio do ano, o Newcastle já foi o grande interessado aí na contratação do Marrone, ele quase saiu do Vasco, mas o Newcastle preferiu contratar um outro jogador e o Marrone continuou no Vasco. Agora surge aí a possibilidade dele ir jogar no Mônaco. Muitos torcedores já dizem que ele jogou bem e que já pode ser vendido. Na minha opinião, eu também concordo, eu acho que seria ótimo para o Vasco vender o Marrone, mas um preço bacana, né? Não por merreca, vender o jogador por 10 milhões de reais, vender o jogador por 5 milhões de reais, como fez o seu Eurico Miranda com o Matheus Petti. O jogador, se for vendido, tem que ser por um valor razoável, aí pelo menos 20 milhões de euros, uma coisa parecida assim, para que o Vasco possa lucrar e contratar jogadores melhores que ele para o ano que vem e que possa montar um elenco competitivo. Torcemos aí para que saia essa negociação, porque na minha opinião seria ótimo para o Vasco a venda do Marrone, se for pelo um valor bom, um valor alto aí que pode equilibrar as contas do Vasco e a gente não passar susto no ano que vem. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você espera da partida contra o Goiás. Também comenta aqui sobre o Marrone, se você acha que ele deve ser vendido ou se você acha que ele deve continuar em São Januário em 2020. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre comentando aqui no canal. Bom, eu quero mandar um abraço aí para o Adilon Santos em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, muito obrigado. Um abraço para o Ayrton em Fortaleza, no Ceará, muito obrigado. O Anderson aí em Natal, no Rio Grande do Norte, muito obrigado. Marcão da Gama, ele é de Juiz de Fora, em Minas Gerais, muito obrigado. O Jonathan em Manaus, muito obrigado. O Marcondes também em Manaus, muito obrigado. O Francisco em Coari, no Amazonas. O Carlos Alberto em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Sérgio em Juiz de Fora e o Lobão em Samambaia, aqui no Distrito Federal. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e lembrando aí que no final desse jogo contra o Goiás tem pós-jogo aqui no canal e espera aí que vai ter vídeo. Muito obrigado e que o Vasco vença. Tamo junto!